E estamos de pé pela misericórdia do Senhor, nosso Deus. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eis aí o teu servo, Pai, que vai trazer a tua palavra neste momento, Pai. Usa poderosamente como tem usado o teu filho, vem de encontro à tua igreja, ao teu povo aqui nesta hora, Pai, revelando teus mistérios, a tua direção, Pai, fortalecendo o teu povo nessa noite tão especial, Pai. É o nosso clamor certo da vitória, da resposta, do milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um pouquinho mais de pé, receba o nosso pastor. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Louvado o nome do Senhor, noite de Santa Ceia. Deus já tem falado conosco através, aleluia, dos louvores, do teatro, a qual o Senhor preparou através das crianças, através da palavra anunciada, palavra oficial, e agora vai estar falando através da mensagem que assim Deus nos concedeu. Vamos abrir a nossa Bíblia primeiramente. Vamos abrir primeiramente no livro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33 de João. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, um versículo muito conhecido. Logo nós vamos estar fazendo uma outra leitura para dar início na palavra. Versículo 33. Disse vós estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Vamos abrir agora no livro do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Apóstolo Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Versículo 18 diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Amém. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite Deus, aleluia, tem uma palavra para o nosso coração. Quando eu li ali aquele versículo a qual fala em João 16 ali, fala a respeito que ele sempre, em quase toda a Bíblia Sagrada, ele sempre diz para que o homem venha animar. Ele diz: tem bom ânimo. E eu estive ali olhando, examinando esta palavra para saber o significado desta palavra. E esta palavra no hebraico ela diz assim: Deus dentro de mim. Então, quando Jesus ele nos diz tenha bom ânimo, quando ele fala através da sua palavra tenha bom ânimo, em muitas passagens bíblicas, em muitos versículos na palavra, por 650 vezes a Bíblia relata a palavra bom ânimo. Então vejam que esta palavra é uma palavra muito forte, vinda, aleluia, para nosso coração. E ela diz: Deus dentro de mim, Deus dentro de você. Então por isso que nós conseguimos vencer, aleluia, os obstáculos desta terra, porque uma vez aceitando Jesus,
Ele está dentro de nós. Então o ânimo que vem sobre nossa vida vem através dele. Então podemos ver que nós estamos revestidos do poder de Deus para vencer, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas quando a palavra do Senhor, ela vem falando aqui, aleluia, através do apóstolo Pedro, dizendo, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, mas a qual por tradição recebeste dos vossos pais. Nós vemos que esta palavra, ela vem nos ensinando, ela vem falando ao nosso coração, que não foi por causa de alguma pessoa daqui da terra, que não foi por causa de nossa maneira, ou nosso jeito de andar, ou nosso jeito de vestir, ou nosso jeito de falar, que nós conseguimos chegar até onde nós estamos. Foi, aleluia, por algo muito maior, aleluia, que Deus nos ensina. Nós podemos ver ali que o que a cruz, aleluia, fez por nós, aquele sacrifício que teve ali naquela cruz, foi um sacrifício muito, aleluia, maior do que nós imaginamos. Ali foi um sacrifício muito melhor, a qual o Senhor entregou a vida do seu Filho por nós. Se nós olhar ali, quando Davi diz, a minha mãe, aleluia, em pecado me gerou, nós podemos ver que pelas nossas próprias reações, pelaquilo que nós temos, nós não conseguiríamos chegar na presença de Deus, porque a própria palavra diz no livro de Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós também começamos a examinar as escrituras, no livro de Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Então o que era a nossa recompensa? O que seria a nossa recompensa? Seria a morte. Pois mais em Hebreus 2:2 também vem falando, todo pecado receberá castigo quando se quebra a lei. E vemos que todos os homens quebraram a lei, que todos estavam destituídos da glória de Deus, e sabemos, olhando pela palavra do Senhor, nós podemos ver que todos ali deveriam receber o castigo, deveriam receber a condenação, deveriam receber, aleluia, algo de ruim sobre a sua vida, porque se nós olharmos ali no juízo, diz ali que aquele que pecou vai ser lançado no lago de fogo, e é isso que nós temos. Se nós começarmos a examinar nossa vida, que todos aqueles a qual pecaram estão destituídos. Então a palavra diz, então que todos são sujeitos ao juízo de Deus, que nós não somos merecedores, aleluia, daquilo que Deus nos deu, mas a palavra do Senhor diz que Deus nos amou primeiro, que Deus entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então Deus, ele tem, aleluia, algo para poder entregar para o ser humano, mas o preço a qual ele pagou é o preço de cruz. Quando nós olhamos aqui essas crianças fazendo essa encenação ali na hora que Jesus estava ali sendo açoitado, sendo maltratado, sendo cuspido, sendo furado, fazendo tantas coisas ruins com ele, se você começar, aleluia, a se colocar no lugar dele, você vai começar a sentir a dor também, porque é, aleluia, algo muito importante para a vida do cristão, saber que existiu uma pessoa que pagou alto preço por ele, e por isso que nós estamos aqui no domingo de Santa Ceia, para estar participando do corpo e do sangue de Jesus, porque aquele que participa, diz a palavra do Senhor, que tem parte com ele. Aleluia. Aleluia. Isso é algo, aleluia, que Deus preparou para nós nesta noite. Então nós podemos também ver que ali vem a misericórdia de Deus, e ele sente compaixão, ele sente dor. Lá nós podemos ver aqueles a qual já puderam presenciar pela televisão ou pelo rádio, alguns até tiveram lá. Tem alguns lugares dos Estados Unidos que
que nós vemos ali que existe a pena de morte, ali existe a pena de morte pela cadeira elétrica, ali existe a pena de morte pela injeção letal, ali existe a câmara de gás, e aquele que tem algo a pagar, que ele é condenado, ele é levado para aquele lugar. Se nós olhar a palavra do Senhor, diz assim, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu coloco ali uma pessoa numa sentença, eu me coloco nessa sentença com mais de 50 mil, aleluia, para pagar, que seja 50 milhões de dólares, eu não teria para pagar, mas no momento que o juiz chega para bater no martelo, alguém chega e ele diz: olha, eu entrego a minha vida, eu faço tudo por ele, eu pago o preço, e ele se coloca no meu lugar, ele se coloca no seu lugar, para poder pagar o preço que era nós que deveria ter pagado. Nós sabemos que uma pena de morte, aleluia, é algo muito forte, e o homem ele começa a ficar até com a cabeça meio fora do lugar, se ele saber que ele vai morrer. Mas Deus deu seu Filho unigênito por nós. Deus, ele mandou em resgate pela humanidade que estava destituído da glória de Deus. Ele fez tudo isso porque ele, aleluia, nos amou primeiro. Louvado seja Deus. A oportunidade que Deus nos dá é uma oportunidade muito grande, e quando nós estamos na presença do Senhor, muitas às vezes nós deixamos passar algumas coisas, e nós vemos que às vezes existem tantas coisas importantes que nós devemos estar examinando, aleluia, para poder entender o querer, a vontade, para que nós venhamos andar no caminho reto na presença do Senhor, e saber que somente Ele, aleluia, fez algo muito importante por nós. Louvado seja Deus. Quando nós temos algo a falar, aleluia, para o Senhor, eu vejo que nós dobramos o nosso joelho, ou valor que nós estamos em pensamento, nós falamos com Deus, e nós sentimos a presença de Deus, é porque Ele neste momento, Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo a sua oração porque Ele tem, aleluia, aleluia, Ele tem uma ligação com você, porque Ele fez ali algo naquela cruz para pagar, aleluia, em resgate por sua alma. Então nós estamos o que? Na direção de Deus, estamos na direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós. E é maravilhoso quando nós compreendemos a vontade de Deus. Deus manifesta a misericórdia, Ele não dá, aleluia, o que nós merecemos. Entenda bem essa palavra. Deus, Ele manifesta a sua misericórdia, mas Ele não dá o que nós merecemos. Agora depois Ele vem manifestando a sua graça. Aí Ele dá o que nós não merecemos. A graça é favor de Deus. A graça é favor merecido de Deus, é Deus, aleluia, que resolveu fazer para nós, resolveu nos dar, nós não merecíamos. O Senhor, aleluia, fez tantas coisas por nossa vida, e o que será que nós estamos fazendo por Ele? A igreja do Senhor, ela se constitui na terra como um corpo de Cristo, a qual existem muitos membros, e estes membros, cada um tem uma função, e um que não estiver funcionando direito, a coisa começa a ficar difícil. Então eu vejo a igreja de Deus na terra, para que ela venha conduzir da maneira que Deus quer, para que venha, aleluia, ter um bom êxito, para que venha estar sempre animada na presença de Deus, para que venha sempre estar, aleluia, atraindo o pecador para dentro da igreja. É preciso estar um corpo unido, um corpo forte, para poder, aleluia, estar anunciando a verdade que liberta. A igreja do Senhor está posta na terra para anunciar a salvação. Mas nós vemos nos dias de hoje muitos anunciando, ou tantas outras coisas que não é nem necessário de falar, mas por último plano coloca a salvação.
Por último plano, coloca o resgate das almas. Por último plano, coloca, aleluia, ajudar aquele que está perecendo, aquele que está caindo. Mas só diz tantas coisas ao contrário do que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Porque em todo sermão, em toda palavra, em toda ministração, pregação, tem que existir, aleluia, o projeto da salvação. Porque esse projeto é o que Deus estabeleceu na terra, para que o homem e a mulher que é levantado por ele venha a fazer. É buscar aqueles que estão perdidos, as almas, anunciar a palavra que cura, que salva e que liberta. Porque todas as coisas, a palavra do Senhor diz, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, tudo vai vir ao decorrer da obediência, tudo vai vir ao decorrer da caminhada do cristão na presença de Deus. Ele jamais vai começar a receber as coisas antes de obedecer a Deus, aleluia. Mas Deus tem um projeto, o projeto dele é salvação, e eu creio que Deus está salvando. Aleluia. Deus está salvando, Deus está operando o milagre. Deus continua ainda arrancando aquela dor que às vezes a gente está sentindo, e às vezes nós ficamos até preocupados: será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Ele arranca sim, ele cura a sua enfermidade, ele sara o seu coração, ele arranca tudo ali que impede o agir dele, para que ele venha agir, venha operar e venha te usar. Aí às vezes muitos começam a dizer: mas eu já tenho um doutorado, tenho aí um curso bom, já sei falar bem, e eu já posso fazer ali um evangelismo, eu posso chegar e falar do amor de Deus para qualquer um. Mas às vezes ele sabe só falar, mas ele ainda não está vivendo. Às vezes ele sabe só praticar a palavra, mas ainda não está vivendo a palavra. Ele às vezes está só falando da boca para fora, mas o cristão verdadeiro, ele não fala da boca para fora. Ele vive, pratica, guarda a palavra na tábua do coração para não pecar contra o Senhor. Nós devemos viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho de cruz. Não é o evangelho que eu me recebe um carro, recebe uma casa, recebe tudo, mas não recebe a cruz. Quando nós vemos aquela cruz, quando Jesus estava carregando aquele soldado, pegaram ali aquele homem com o nome de Sirineu e colocaram ele para carregar a cruz. Eu estava ali buscando para saber aonde foi que aquele homem estava ajudando naquela cruz. Aquele homem estava ajudando na ponta da cruz, porque Jesus estava carregando a cruz. E nós vemos assim que ainda ele continua carregando a sua cruz, ele carrega, ele te ajuda, ele escolhe você, e ele diz para você: tenha bom ânimo, não largue a cruz, porque eu estou na frente, eu estou carregando, ajudando você nesta caminhada. Aleluia. Ele não deixou, aleluia, de carregar, não. Quando ele diz: carrega, tome a sua cruz e siga-me, ele diz que em todo tempo, em todo momento, até a consumação, ele estaria conosco. E ele, quando ele diz que está conosco, ele não está correndo lá na frente, não. Ele não está lá atrás também, não. Ele está caminhando junto conosco, nos ajudando na hora da fraqueza. Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. Eu te ajudo, eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Eu sou o seu Deus. Ele jamais vai nos deixar desamparado. Ainda ele diz: quando acontecer de uma mãe esquecer um filho, ele jamais vai desamparar. Ele jamais vai se esquecer, não se esquece. A família pode virar as costas para você. Acontece caso que as pessoas vêm para a presença de Deus, a família inteira vira as costas. A Bíblia diz assim: como árvore que nossa dentro da nossa casa. Às vezes acontece de várias maneiras, dentro da casa, lá na casa mesmo, dentro da casa, dentro do seu próprio templo, que é você, a guerra espiritual dentro de você. Então, de várias maneiras haverá guerra, mas ele diz: olha, se esforça e tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim, porque se ele tivesse desistido, eu já não estaria ali nesta terra, mas eu teria descido à sepultura. E eu sei muito bem de onde Jesus me tirou, e você sabe muito bem de onde Jesus te tirou também.
A mensagem, aleluia, que o Senhor tem para nosso coração é a mensagem da cruz em primeiro lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que o benefício que Deus nos deu os benefícios do perdão, do amor, da saúde. Deus nos deu a resposta da oração, os dons espirituais do ministério. Deu também a palavra para ministrar. E deu também a oportunidade de nós ganhar alma para Ele. Mas olhando que tudo isso, aleluia, nós não merecemos ainda. Foi tudo que Ele deu, tudo que Ele concedeu. Ele nos usa porque Ele quer, Ele nos usa porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se entregou naquela cruz. Às vezes o homem pensa porque prega bonito, porque canta bonito, a mulher porque faz alguma coisa, acha que está fazendo muito. Saiba que Jesus pagou o preço daquela cruz, e o sacrifício que Ele fez, a glória é para Ele, a honra é para Ele, tudo é para Ele. Tudo. E nós apenas instrumento na presença dEle. Quando Ele resolver, Ele faz, como diz na palavra do Senhor. Ele vai e recolhe do seu jardim a sua flor e leva. E aí já tem outro para poder estar no lugar. Não existe pessoas que não é. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa que não é, não pode ser trocada. Ela fala, não, eu estou aqui, ninguém vai, nunca vai tirar daqui, porque é só eu. Nós devemos estar debaixo das potentes mãos do Senhor. Nós devemos estar debaixo, aleluia, das potentes mãos do Senhor, saber que quem dirige a nossa vida é Ele. Que se nós estamos aqui hoje porque Ele permitiu, se Ele faz, aleluia, acontecer milagre aqui, é porque a glória é dEle. E se nós estamos aqui nesta união em tudo que acontece na nossa vida, no ministério, aonde nós vamos, é porque Deus está colocando, aleluia, a sua unção, o seu poder, a sua mão poderosa, e está acontecendo um milagre. Aleluia. E Deus usa eu, usa você, usa aquele que está acabando de chegar. Às vezes a pessoa olha e fala, mas o meu irmão não sabe nada, não faz nada, acabou de chegar, aceitou Jesus ontem, mas Deus começa a usar ele. Na presença do Senhor, todos somos um só, é um corpo. Na presença do Senhor, aquele que tem o coração quebrantado, Ele começa a usar. Aquele que se joga na presença e fica na brecha, Ele começa a usar. Então precisa de se colocar na brecha do Senhor, deixar Ele moldar, deixar Ele quebrar o vaso, fazer de novo, deixar Ele encher da sua unção, do seu poder, e deixar Ele usar. E tudo você venha a entender que é para a glória dEle. Sacrifício da cruz, tudo para Ele, tudo foi, aleluia, feito para Ele. Então nós entendemos que se nós estamos fazendo alguma coisa e está dando certo, é porque Deus está no controle. Não é porque o homem está fazendo e está acontecendo. Não é porque nós se unimos e estamos com os projetos bons e Deus está fazendo porque nós colocamos nosso projeto. Primeiramente Deus, o projeto Deus Ele confirma apenas, mas a glória sempre é dEle. Jamais poderemos tirar a glória de Deus, porque a própria Escritura diz que a glória dEle Ele não dá para ninguém. Para ninguém. E está muito difícil, fica muito difícil às vezes quando nós começamos a chegar, às vezes em algum ministério, você entra e você começa a ver tantas coisas, pessoas tomando a glória de Deus, pessoas colocando Jesus para fora, Jesus batendo na porta para entrar, mas não tem como entrar. Não tem como entrar porque estão tomando conta da casa dele. Ele está do lado de fora da casa. Quando nós começamos a querer resolver todas as coisas da nossa maneira, nós começamos a colocar Jesus para fora da nossa casa.
Jesus começa a se afastar, ele começa a sair fora, aleluia, da posição que ele deveria estar, que é a posição de rei, a posição, aleluia, do nosso Deus. Quando nós começamos a querer resolver, aleluia, da nossa maneira, do nosso jeito, começa a ficar diferente, aleluia, a nossa vinda para a igreja, começa a ficar diferente a nossa nação, começa a ficar diferente até as palavras que saem da nossa boca, começa a ficar diferente até as atitudes, às vezes que nós tomamos com o nosso próximo, ou com aqueles que estão ali perecendo lá fora, começa a ficar diferente, porque nós queremos resolver do nosso jeito, nós queremos que o povo venha para a igreja do nosso jeito, nós queremos fazer tudo do nosso jeito, aí fica difícil, mas quando nós deixamos o nosso Deus trabalhar, quando nós deixamos o autor e consumador da nossa fé em primeiro lugar, andando, aleluia, fazendo a vontade dele, não a nossa, aí tudo que nós pedimos nós alcançamos, tudo que nós pedimos para ele nós conquistamos, porque ele quem faz a obra em nossa vida. E quem foi que pagou este preço naquela cruz por nós? Se nós analisar no mundo, a pessoa, os povos tem um costume de falar assim, tudo quanto é coisa que acontece, que vem para atingir, não é só dentro da igreja, lá fora também, todo mundo conhece essa frase, eles dizem, o sangue de Jesus tem poder. Por que eles dizem? Quem sabe que o sangue de Jesus tem poder? Nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder, porque o sacrifício que ele pagou, aleluia, não foi um sacrifício barato, ele pagou por a humanidade inteira, por todas as almas que estão perecendo no mundo, e por todas as almas que ele já foi resgatada por ele pagou este preço, e ele continua chamando, batendo a porta, ele continua anunciando, falando do seu amor, para que nenhum venha perecer, mas que todos venham ser salvos. E a salvação é individual. É difícil a gente às vezes olhar às vezes para um filho, ou para um marido, para uma esposa, ou seja ali para um vizinho, ou para um parente, ou para um amigo nosso, às vezes que nós temos por muitos anos já andando junto, você olhar, falar do amor de Deus e ele não querer. E você saber que a palavra diz que cada um dará conta da sua alma, e cada um tem que se arrepender. Eu não posso salvar ninguém, e ninguém pode me salvar. É eu que tenho que ter, aleluia, a vontade de estar na presença de Deus. Eu tenho que dar liberdade para receber este favor imerecido de Deus. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer sua palavra, de praticar sua palavra, de obedecer a sua palavra, de buscar os dons espirituais, buscar a presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, para quando sair uma palavra da nossa boca, não vai sair palavra para matar, mas vai sair palavra para edificar, para transformar, para levantar, para colocar de pé, para trazer para a presença de Deus, porque o próprio Deus vai falar na nossa boca, porque a própria Bíblia diz através do apóstolo Paulo que ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo quem vive em mim, e nós devemos viver desta maneira, sabendo que quem fala é Ele, quem anda quando nós andamos é Ele, o testemunho que vai sair é no nome dele que vai sair, aquilo que nós falamos, a palavra vai sair, e tudo vai ser cobrado alto preço em nossas mãos, porque nós estamos na presença de Deus, e tudo que sair da nossa vida será, aleluia, para a glória de Deus. Aleluia. E se nós falarmos alguma coisa que não é para falar, estará defamando, estará maltratando o nosso Senhor, estará colocando todo o plano dele por terra, de uma certa maneira, porque os planos dele não se frustram, tudo que ele fez está feito, não volta atrás, mas o homem começa às vezes a fazer algumas coisas que não agradam a Deus, e isso prejudica a obra do Senhor, prejudica, de uma maneira ou outra prejudica. Mas se todos forem unidos, conhecendo as Escrituras, examinando as Escrituras, não sendo somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, nós vamos entender, compreender e
fazer a vontade de Deus, e vai ser um corpo unido, e um corpo unido ele fica forte, e a palavra, aleluia, junta, ela fica forte. A oração, quando ela vem em muitas pessoas, ela fica mais forte. A comunhão, ela faz que o pecador venha se arrepender e venha olhar para a sua vida e contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Glória a teu nome, Jesus. Contempla sim as maravilhas de Deus, e o Senhor começa a operar milagre e resgatar o pecador do lamaçal do pecado. Vamos ler o versículo de Mateus 27, 32 para nós encerrar, porque nós precisamos ainda estar ministrando a Santa Ceia. Mateus capítulo 27, versículo 32. Aleluia. Mateus 27, 32 diz assim: quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. Então esse versículo está sendo bem claro. Forçaram a levar a cruz de Jesus. Então Jesus, ele jamais deixou a cruz. Ele sabe que nós temos a nossa, e ele está junto conosco, nos ajudando a carregar esta cruz. A mesma cruz que ele foi pregado naquele madeiro e pagado ali um preço muito alto. Ele diz para nós: olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Aleluia. Tenha bom ânimo, tenha eu dentro de ti, tenha Deus dentro da sua vida. É Deus dentro de você te ajudando a carregar esta cruz. Ele está junto conosco. Em momento nenhum você vai carregar a cruz sozinho. Em momento nenhum. Ele só diz que ele não tem prazer naquele que deixa a cruz, porque ele está junto carregando. Então ele não tem prazer naquele que olha para trás, tira a mão do arado, está caminhando e levando, e de repente ele abandona Jesus sozinho com a cruz. Jesus ajudando ele deixa ali e vira e volta para trás. Então nesta noite a mensagem é esta: que Deus venha cada dia continuar falando através, aleluia, de cada um de nós, porque Deus, ele te usa também em todo lugar que você está. Apenas é preciso abrir a boca, porque diz a palavra, naquela mesma hora colocará a palavra na sua boca. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Eu vou estar passando para o pastor Admilson. Eu creio que já vai dar os avisos, né, para poder já entrar. Aí depois você já vai ministrar. Você está cedo, hein? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o presbítero Marcos, pastor André vão higienizar as mãos. Glória a Deus. Para nós já está participando do corpo e do sangue do Senhor. Enquanto isso, você abre a tua Bíblia.